Olá, eu sou a Renata Buzini e fui convidada pela Pais e Filhos para conversar hoje sobre o desenvolvimento infantil com a doutora Giovanna Carpentieri, endocrinologista, e com a cantora e embaixadora da Pais e Filhos, Luciana Mello. E a gente vai começar falando sobre o desenvolvimento infantil lá dentro da barriga da mamãe. Aproveitando que você está aí com o nenenzinho na barriga, qual é a influência e o que uma gestante deve priorizar ao longo da gestação para esse foco do desenvolvimento neurocognitivo? Desde antes da gestação já é recomendado planejar, começar a reposição de ácido fólico, que é um suplemento muito importante para o desenvolvimento do bebê. Então, 3 meses antes de ficar grávida ou que espera que fique grávida, é recomendado o ácido fólico todos os dias, que continue até o 3º mês de gestação. Durante a gestação, vitaminas do complexo B e ômega 3 são importantes. O ômega 3 é muito legal, ele está associado a uma melhora do desenvolvimento neuropsicomotor do bebê, então os neurotransmissores, como é que passa a informação, memória, eles estão vendo que isso é muito bom. Então, além de comer 2 porções de ômega 3, que seria, por exemplo, salmão, sardinha, 2 vezes por semana, a suplementação com ômega 3 é legal. Então, na sua gestação, Lu, como é que foi? Eu só tinha uma pergunta antes para ela. E como porque, na verdade, às vezes eles falam que o peixe cru tem mais ômega 3, talvez conserve mais, mas ao mesmo tempo é mais complicado de comer isso na gravidez. Como que você... Então, a gente orienta, como a gente não sabe, depende da gestante, tem gestantes que podem, tem gestantes que não podem comer peixe cru, né? Então a gente orienta cozido mesmo. Então pode ser cozido 2 vezes por semana, 2 porções. Mas poderia um peixe cru, assim, se ela tá liberada, pode. Seria legal. Cara, a minha foi, eu comi bastante sushi. Eu até pergunto meio que... Meu médico falou, não, você vai comer no lugar que você sempre comeu, que você não conhece o restaurante, é confiável e tudo mais. Então, pode comer. E ele me dizia sempre para comer frutas vermelhas. Sim, essencial. Morango e tal, né? Então eu me lembro que quando eu estava grávida da minha primeira filha, do Tony também, né? Mas eu aprendi isso grávida, né? E eu achei muito legal que meu médico falou assim, cara, você sabia o que você come hoje influencia a adolescência do seu filho que está hoje aí dentro, né? E depois que a criança já está aqui no nosso colo, no convívio, e que ele está passando a se alimentar conforme o hábito alimentar da família, o que é importante priorizar para esse desenvolvimento perdurar aqui em vida? Desde o começo, então, até 6 meses, o aleitamento materno exclusivo é essencial, né? Tá ligado menor taxa de diabetes, de obesidade no futuro, a criança tem menor risco de ter doença cardiovascular. Então, muito bom para a criança, essencial 6 meses só leite materno. A partir de 6 meses a gente começa a introduzir os alimentos 1 a 1, sim, que agora, como estão falando, né, não mistura, não faz aquela mistureba. Introduz um alimento por alimento, que a criança vai se adaptando. Tem que ter um pouquinho de proteína, essencial para os aminoácidos, enzimas, hormônio, para a criança o corpo da criança conseguir produzir essas substâncias. Então vem das proteínas, os carboidratos também, então a batata, para dar energia, precisa muito para crescer, né? Batata, o arroz, sempre preferir esses carboidratos integrais ou complexos, como a gente chama. Então a batata doce é melhor do que a batata inglesa, o arroz integral é melhor que o arroz branco, o macarrão mesma coisa, legumes, todos, né? Cada vez diferentes cores, então o vermelho é muito importante, como o Lúcia falou. Um pouquinho de cada, né? Que seria legal. Em casa consegue? Consigo. Graças a Deus eu consegui amamentar os meus filhos durante... A Nina, quando deu 10 meses e meio, eu botava ela no peito, ela virava. Ela não queria mais e eu chorei 1 semana. O Dr. Cláudio Leite teve que me acalmar durante 1 semana. Ele falou, mas não tem problema, ela já... Né, com tanto que você consiga ainda, né, manter o leite, enfim, aí mantive ainda um tempo, até 1 ano dela comer o leite que eu tinha guardado, né, mas enfim, ela não quis. E o Tony foi com 2 anos e 3 meses. E só parei também porque eu precisava viajar, passar 2 dias longe dele,
E aí, mas já era mais um carinho, né? Que eu acho que a essa idade a pessoa já come de tudo. Mas, assim, eu procuro sempre o equilíbrio das coisas, né? Eu acho muito legal, eu converso com muita gente, doutores, né? Então é muito legal esse papo também, porque a gente acaba aprendendo várias coisas, assim, né? A gente já gravou aqui alguns programas e já aprendi várias coisas em relação à criança, em relação à nutrição, né? Então eu sempre coloco para eles o legumes, né? Hoje minha filha tem 7 anos, meu filho tem 2 e 8, então eu coloco os legumes para ele, dou leite, todos os dias tomam bastante leite, né? Graças a Deus, como o Dr. Cláudio falou pra gente em um dos programas aqui, que era muito importante realmente. Uma das possibilidades que dizem do aumento do GH é o tipo de atividade física que você faz antes de dormir. Então, para as crianças que hoje em dia estão cheias de atividade, isso realmente é importante ou o excesso de esportes pode prejudicar também a liberação desse GH? É muito importante todo tipo de atividade física para a criança, né? Mas tem criança que é muito ativa durante o dia. Aquela criança que faz atividade física, vai na escola, corre, fica a tarde inteira brincando no clube. Gente, não dá para pôr à noite mais alguma coisa. Sobrecarrega, né? Se aquela criança é mais sedentária, aquela criança que fica mais em casa, à noite seria legal. 2 horas antes de dormir, o máximo, porque pode prejudicar o sono. Então, apesar de melhorar todo exercício físico, melhorar a produção de hormônio do crescimento, se prejudicar o sono, que é o horário durante o sono que ocorre a maior liberação de GH, isso não vai ser tão legal, então tem que balancear. E o que atrapalha a liberação desse tal do GH, já que a gente está falando tanto desse crescimento, o que atrapalha a liberação dele e quando que ele é mais liberado? Então, ele é liberado principalmente à noite. O que atrapalha? Aquela criança que não come direito, atrapalha? Atrapalha. Tem alguns tipos de exercícios, um deles que todo mundo conhece, ginástica olímpica. Então, tem muito impacto, vai lá, a criança não cresce direito. As principais coisas, então, a criança tem que dormir. Tem que descansar, o sono é muito importante para a liberação de GH. E o que atrapalha? A criança vai dormir, então televisão, joguinhos, o que atrapalha? Luz, né? Porque a gente tem outro hormônio, a melatonina, né? Que é um hormônio que a gente precisa para o sono, que a luz atrapalha muito. Então, estimulação com televisão tem que ser restrito, né? Criou uma rotina para ele também, então ele já sabe ali, bom, então se eu não posso ver TV agora, eu vou ter que dormir daqui a pouco. Exatamente, né? Então a criança se adapta, então tem que dar uma controlada à noite, principalmente. Velho livro, né? Vamos ler um livrinho, contar uma história. O meu filho, ele fala pra mim, canta, mamãe. Ele manda eu cantar. Você pode. Ele falou, canta, mamãe, canta no quarto, mamãe. E aí eu ponho ele lá na cama, já tá na hora de dormir, ele sabe, tem toda a rotina. Mas aí quando eu ponho ele e não quer dormir, ele canta, mamãe, canta. Tá bom. Sortudo. Então o que a gente tem hoje de muita procura nos consultórios das crianças que estão com um déficit de crescimento, de desenvolvimento em relação à estatura. A gente sabe que de peso as crianças estão indo mais para o lado da obesidade, do excesso de peso, mas muitas mães relatam a dificuldade de crescimento em estatura das crianças. O que interfere nesse crescimento, nesse desenvolvimento da estatura? A alimentação, como a gente está conversando, é muito importante, né? Então, aquela criança que come menos, não come equilibrado, não come leite derivados, nem proteína, nem os carboidratos, parece só tem aquele paladar muito restritivo, ela pode ter problemas de crescimento. Tem crianças que já nascem com isso, que tem déficit de hormônio de crescimento, é aí que a gente entra. Então, o que é importante? Sabe aquela curva de crescimento da criança? A gente põe peso e estatura, põe ela no gráfico e vê como ela está crescendo. Chama percentil. Cada criança está numa linha. Se ela começa a perder a linha dela e ir para a linha de baixo, ali a gente pode agir. Então, tem testes que a gente faz antes de dar o hormônio de crescimento. Não é uma coisa assim, vamos, legal, eu quero que ela cresça, vai tomar. Tem consequências danosas? Tem, como todo remédio, né? Então, é um remédio que, por exemplo, se usado em excesso no adulto, mas principalmente, aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de doença no coração, de pressão alta. Tem doenças que produzem muito GH, que é o gigantismo, a acromegalia. São crianças doentes mesmo. Então, o excesso não é bom, ponto. Por isso, a gente tem que ser muito criterioso na hora de decidir essa criança vai tomar GH ou não. Não é um teste só, são mais de um. Normalmente, é um teste que a gente aplica insulina e mede a glicemia e outros hormônios depois, para ver como é a glicemia e o IGF-1.
que é o hormônio que a gente principalmente mede, que é um derivado do GH, e daí a gente vê se essa criança tem o déficit, vai precisar da reposição, que é injetável, diária, tem que ser controlada, é rigorosa, né? Não é uma coisa tão fácil, tão aceita pela criança. E judia da criança, Judia. né? É uma injeção por dia que precisa ser aplicada. Todo dia à noite. E muitos pais estão indo direto para esse tratamento, né, do GH injetável, sendo que tem outras formas. A gente acabou de falar da alimentação em si, às vezes os pais nem tentaram mudar um pouco o hábito alimentar de casa, já partem no desespero mesmo, às vezes para Também ajuda muito. Esporte ajuda nisso. muito. Sim. Eu lembro que eu cresci mais do que o médico falava que eu ia crescer, porque eu fazia muito esporte. Né, eu fazia, obviamente, com a minha altura, né, eu tenho 1,86 m, para quem não sabe. Então eu jogava basquete, jogava vôlei, fazia handball. Né, então eu não sei se isso tem a ver, mas eu me lembro que o médico me deu lá, bom, vai ficar até 1,82 m por aí. E eu fui para 1,86, então eu não sei. A genética já era boa. Pois é. E falando em dormir bem significa para as crianças, para esse bom desenvolvimento, quanto tempo de sono? Então, dependente da idade, né? O recém-nascido dorme umas 20 horas por dia, enorme, né? Mas criança, né? Se a gente pudesse, não, acho que a gente não aguentaria. Pois é, verdade. Mas 8 a 10 horas, né? O adulto 6 a 8 horas, a criança 10 horas, acho que é um bom número. A partir dos 2, assim, mais ou menos? Não. A partir dos 7, a partir que ela já vai na escola, já é umas 10 horas dia. Acho que antes dos 7 elas dormem mais 7 ainda, né? o quê? 7 anos. Aí tem que ter umas 10 horas, É isso? A partir dos 7, de 8 a 10, até os 7 mais. Então hoje nós aprendemos que dormir bem de 8 a 10 horas por noite, sem o estímulo de televisão, de joguinhos e de luz, uma alimentação variada com peixes, arroz e feijão e atividade física é sempre positivo para o desenvolvimento da criança.